Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje sobre a sabedoria oculta das sementes antigas. Sabe, textos antigos e aquelas histórias milenares sobre a vida no campo escondem metáforas muito profundas, camadas e mais camadas sobre a nossa resiliência humana, sobre o nosso crescimento e até sobre a verdadeira natureza da nossa mente. Uma simples semente, veja bem, guarda aquele poder extraordinário de gerar vida nova e se multiplicar de um jeito bem abundante. Mas o grande segredo mesmo, o que a gente vai desvendar aqui, é como essa sabedoria toda funciona na prática, bem no meio dos nossos desafios diários. Bom, a primeira coisa que vem à mente é por que um agricultor jogaria sementes em pedras e espinhos. Em uma das histórias mais antigas que a gente conhece, o mestre conta exatamente isso. Um semeador que espalha sementes preciosas em terrenos simplesmente terríveis. No meio de um caminho batido, em cima de pedras e até, imaginem só, no meio de espinhos. E a grande questão que salta aos olhos logo de cara é essa. Por que alguém desperdiçaria algo tão valioso em um terreno que parece tão ruim? Seria um descuido total? Uma teimosia? Ou pura imprudência mesmo? Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o que parece ser uma loucura, a gente precisa olhar para os métodos agrícolas daquela época. A terra era extremamente seca, super difícil de lidar. Então, de forma que soa até irônica para os nossos padrões atuais, o método não era arar a terra primeiro e plantar depois. Não mesmo. Fazia-se exatamente o oposto. Primeiro, as sementes eram espalhadas naquela terra seca e dura, e só depois o arado passava para revirar a terra e enterrar tudo. Entender isso muda completamente a perspectiva. O semeador não era nada descuidado. Ele era, na verdade, extremamente persistente e cheio de esperança, sabendo muito bem que o arado faria o seu trabalho pesado, até nos lugares mais difíceis. E o mais fascinante aqui é ver como esses 4 tipos de solo representam perfeitamente os nossos desafios internos. O caminho batido é aquela mente endurecida pela vida, onde as novas ideias nem conseguem entrar e são levadas embora rapidinho. O terreno rochoso representa aquela emoção mais superficial. Sabe aquela empolgação inicial com um projeto novo, mas que desiste logo na primeira dificuldade? Já o terreno espinhoso é o crescimento que acaba completamente sufocado pelos problemas e pelas ansiedades do dia a dia. E, finalmente, a boa terra. Essa é a que desenvolve raízes profundas e gera uma colheita enorme e que realmente dura. Ou seja, os obstáculos físicos da agricultura são literalmente um reflexo exato das lutas diárias pelo crescimento. E esse grande segredo da boa terra pode ser resumido nestas palavras fundamentais: raízes profundas. Essa é a fundação vital que a gente simplesmente não vê. A fonte da nossa análise traz uma história incrível sobre a perfuração de um poço de água. A gente pode imaginar a máquina ali, furando a terra, metro após metro, gastando muito tempo e recursos, até que, de repente, bate em uma rocha sólida escondida lá no fundo. É custoso, o trabalho fica bem mais difícil, mas é só o romper essa rocha com uma persistência extrema que a água vital finalmente jorra com força. As nossas raízes internas precisam exatamente dessa mesma persistência obstinada para conseguir romper as rochas do passado e alcançar resultados que durem de verdade. Essa necessidade enorme de ter paciência com as raízes ganha ainda mais sentido em uma segunda história milenar. Nela, o relato mostra que um inimigo vai, bem escondido durante a noite, e planta ervas daninhas bem no meio de uma plantação maravilhosa de trigo. Aí, quando as plantas começam a crescer e os trabalhadores sugerem arrancar logo de vez as ervas ruins, o mestre demonstra uma sabedoria imensa ao ordenar que esperem até a colheita. Por quê? Porque arrancar a erva daninha antes da hora destruiria também as raízes da planta boa, que já estavam ali, silenciosamente entrelaçadas abaixo da superfície. Isso brilhantemente ilustra um detalhe crucial. Enquanto elas crescem juntas, a semente boa e a erva ruim são quase idênticas. É quase impossível separar uma da outra no começo. Mas, na hora da colheita, a diferença fica inegável e muito reveladora. A boa semente, que é o trigo, pesada pelo seu próprio fruto e por todo o seu conteúdo valioso, se curva de forma humilde para baixo. Por outro lado, a erva daninha fica lá de pé, ereta e com uma postura que parece até alta, por um único e simples motivo. Ela é completamente oca e vazia por dentro. O verdadeiro valor sempre é demonstrado pelo peso daquilo que é construído, enquanto o vazio se mantém numa postura de arrogância. O ponto mais importante de toda essa sabedoria é que isso empodera a gente demais. Diferentemente da terra física, os seres humanos têm o poder de mudar que tipo de solo eles são. Na natureza, a pedra vai ser sempre pedra, o espinho não tem outra opção a não ser sufocar. A terra lá fora não muda a si mesma.
Mas com as pessoas é bem diferente. Existe sempre aquela oportunidade e o poder real de transformação. Nós temos a capacidade de quebrar aquele solo endurecido da mente, de remover ativamente as ansiedades que nos sufocam e, de fato, buscar transformação para um terreno muito mais fértil que está pronto para gerar coisas incrivelmente boas. Tudo isso nos leva a uma provocação final bem reflexiva. Que tipo de semente está sendo plantada internamente hoje? E mais importante ainda, que tipo de solo está sendo cultivado por nós? Qual vai ser o verdadeiro peso dessa colheita final? É absolutamente vital a gente pensar sobre como as raízes estão se desenvolvendo agora mesmo, longe dos olhos de todo mundo, lá debaixo da superfície. O poder de mudar a natureza desse terreno está inteiramente nas nossas mãos. Fica então esse convite para a gente continuar cultivando a melhor fundação possível, sempre buscando um crescimento muito autêntico. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise.